Hoje a gente vai entender o porquê algumas pessoas respondem de uma forma e outras pessoas respondem de outra forma. Porque estou com o Rodrigo Buschi, professor de biologia, vai nos ensinar hoje sobre genética e epigenética. Um assunto complexo, mas que nos traz muitas resoluções do porquê que as pessoas são tão diferentes. E por mais que a gente queira ser iguais às outras pessoas, a gente não vai conseguir. Então, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Vamos trazer um pouquinho aí para a galera dessa complexidade da genética e da epigenética. O que que é isso? É isso aí, Henrique. Então, que bom. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Buschi. Eu sou professor de educação básica aí da Rede Federal, né? Trabalho no Colégio Militar e dou aula de biologia já há mais de 20 anos. Tenho mestrado em farmacologia e fiz meu doutorado na área de ensino de genética. E vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouco essas ideias de genética aí com o público que assiste, né? E entender um pouquinho melhor por que que a gente, por mais que somos feitos das mesmas coisas, mas a gente é bem diferente e as nossas respostas fisiológicas vão ser diferentes também, né? Perfeito. E quando a gente fala de genética e epigenética, a diferença dessas duas coisas? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, nós temos a nossa constituição genética que é moldada pelos genes que a gente herda dos nossos pais, né? E daí talvez quem lembra de educação básica lá das suas aulas de biologia deve lembrar um pouquinho como é que é a estrutura do nosso DNA, lá do nosso material genético, aquelas letrinhas A, T, C, G, né? E essa sequência de letras, né, elas vão estar orientando que tipo de substâncias tu pode produzir no teu corpo, como proteínas, como alguns outros sinais químicos também, né? E toda vez que tu tem um gene que está associado a alguma coisa, ele vai orientar a produção de algum tipo de substância, normalmente no teu corpo, né? E se tu tem uma alteração naquela sequência de letrinhas, tu vai ter genes diferentes também, né? Por exemplo, todo mundo aqui tem um determinado grupo sanguíneo, né? Todos nós herdamos genes para tipos sanguíneos dos nossos pais. Só que, por exemplo, tu pode ter um tipo sanguíneo e eu tenho outro, né? Por quê? Porque aquela sequência de material genético não é igual, né? E isso vai funcionar para genes que influenciam o nosso desempenho de musculatura, de estresse, de produção de neurotransmissores, tudo isso, né? Quando a gente tem uma alteração naquela sequência de genes, naquela sequência de letrinhas, perdão, a gente vai ter uma mutação, né? Então, por exemplo, quando surge uma nova variação de um gene, surge normalmente por um erro que acaba se mantendo, e aquela alteração a gente chama de mutação, Uhum. né? Então, por exemplo, pega lá uma flor qualquer, tu tem um padrão de cor vermelha para aquela flor. Um dia dá um erro no DNA dela e ela produz uma flor cor de laranja. Isso foi uma mutação que mudou aquela sequência de letrinhas que a gente tem no nosso DNA. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a epigenética é um pouco diferente, né? A epigenética, ele é um processo que não tem a ver com alteração na sequência de letrinhas do teu DNA. Não tem alteração na sequência dos teus genes. Ela tem uma influência na ativação e inativação de genes. Pensa assim um gene como um interruptor. Para o teu corpo ler aquele gene, precisa vir um sinal químico que vai fazer o teu DNA ser lido, né? E daí, então, quando tiver ativado aquele gene, ele vai ler, vai produzir aquele produto gênico lá. Uhum. Ou tu pode desativar ele. E o que que trabalha a epigenética? A epigenética vai trabalhar com ativação e inativação desses genes. Então, uma mudança de como tu vai ler o teu genoma, Uhum. tá? Então, por exemplo, hoje em dia a gente está entendendo muito melhor como funciona isso, porque, por exemplo, tu pode ter um gene que vai influenciar determinadas características e eu posso ter aquele mesmo gene que vai influenciar a mesma característica no meu corpo, só que por algum fator externo, no teu corpo aquele gene vai ser ativado e no meu corpo não vai ser ativado. E aí que entra a epigenética. Uhum. Ela vai ajudar a ativar ou inativar determinados segmentos do teu DNA. E isso pode estar associado a coisas boas ou coisas ruins, né? Por exemplo, alguns tipos de doenças, tu vai estar acabando de desenvolver que tem um background genético por causa da ativação de determinados genes ou inativação de outros ou vice-versa. E aí isso está relacionado com fatores ambientais, de comportamento, alimentação e outras coisas que vão fazer esse interruptor ligar ou desligar ou ficar na meia fase. Perfeito, é justamente isso, assim, ó, a gente vai ter, né, hoje em dia, acho que é um consenso, todo mundo consegue entender
por que que dormir bem faz bem, por que que tu tentar evitar estresse ao máximo, isso é uma coisa importante para o teu desempenho, por que que se alimentar bem, ter uma dieta saudável, isso é muito importante, né? Isso tudo tá totalmente associado à epigenética. Por quê? Porque tu estressar o teu corpo demais, tu liberar muitas substâncias que fazem mal, por exemplo, pode estar associado à questão de ativação de determinados genes que tu, quando vê, não ativaria em situações mais adequadas, mais equilibradas. Sim. Tu ter uma alimentação adequada para isso também pode também estar ativando. Por exemplo, uma coisa que é consenso hoje em dia e a gente vem falando há mais tempo, assim, ó, sobre a questão do álcool, né? Por exemplo, as pessoas às vezes, tomar um vinho faz bem porque tem resveratrol. Perfeito, o resveratrol faz bem, né? Ele é uma substância muito boa pro teu corpo. Só que o álcool, ele faz mal, Ah, né? Então, daí, nesse sentido, não quer dizer que a gente não vá tomar vinho. Gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar meu vinho. Mas a gente tem que entender que o álcool é um ótimo uma ótima substância que acaba predispondo e causando danos celulares, né? Então, daí ele pode ser um tipo de substância que pode levar à ativação e inativação de genes, que daí está associado à questão da epigenética. essa substância que tu falou, como é que é? Resveratrol. Resveratrol. Ele tá junto com o álcool, então são coisas diferentes. Ele está presente na uva, né? E Hum, daí funciona como um protetor celular. Só que daí quando o cara quer, por exemplo, defender alguma coisa, normalmente a ciência a gente compartilha aquele ponto de vista que tu quer, né? sim. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas eu lembro que eu já tinha lido em algum lugar sobre isso, ou ter visto falar. Que, por exemplo, o álcool em pequenas doses ajudava na questão de ganho de massa muscular, alguma coisa assim. Eu não sei se isso é verdade, para mim eu não vejo sentido, mas daí me foge o conhecimento mais aprofundado sobre isso Uhum. especificamente. Porque eu lembro que o pessoal usava o exemplo do Schwarzenegger quando ele era Mister Universo, que ele era muito fortão e ele ingeria um pouco pós-treino também bebida alcoólica. Só que uma coisa é tu pegar aquele recorte para uma situação específica, só que tu não tá considerando todo o resto, né? Exato. Então, por exemplo, não existe dose segura de álcool para o nosso corpo. Uhum. Não existe, né? Então, todo mundo que bebe bebida alcoólica gosta, perfeito, eu gosto, mas eu tenho noção que um pouquinho toda vez eu tô danando meu corpo, tô Sim. causando danos para ele, né? E é o pessoal que acaba visualizando a ciência dessa forma faz associações que não fazem sentido, porque eles vão associar o álcool do Schwarzenegger, e aí o tamanho dele já pensa, o álcool que deixa ele grande, ou o álcool que ajuda ele a treinar mais. E uma substância que é citotóxica, não tem como melhorar, né? Perfeito, assim, ó, a gente, por exemplo, todo mundo talvez já tenha visto também a própria questão do café, né? Café faz bem para o coração, café faz bem para aquele outra coisa. Se tu olhar num contexto específico, né? Por exemplo, ele pode trazer, por exemplo, benefícios, de fato. Mas daí tu pega e pensa assim, ó, uma pessoa que já tem um certo grau de ansiedade, né? A cafeína ela é um estimulante. Então, dependendo se tu for tomar muita cafeína durante o dia, por mais que ele possa fornecer algum tipo de auxílio cardíaco para algumas coisas, mas para uma pessoa que já é muito ansiosa, tu tomar muito café durante o dia, tu vai causar outro tipo de dano, Sim. né? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Quem tem gastrite, por exemplo, vou tomar café para proteger meu coração, né? Ou tem algum tipo de outro efeito assim que tu já deve alguém já deve ter visto aí por ali falando sobre os efeitos benéficos do café. Perfeito. Só que não é igual para todo mundo, porque tu pode em algum grau, né, se tu já é uma pessoa nervosa, tem problemas estomacais, causar gastrite. Tu não Uhum. deveria tomar café por causa da tua gastrite. E justamente essas respostas diferentes é por tudo isso que tu tá trazendo para nós, que cada um vai responder de uma forma diferente por conta dos seus genes. Tu até trouxe um material bacana para nós, eu acho legal da gente mostrar para o pessoal conseguir entender lá da base, da base da base, não ficar só no superficial de como que funciona toda essa maquinaria aí. Não, perfeito, perfeito. A ideia é a gente conversar um pouco sobre relembrar uma aula de biologia lá da educação básica de Coisa novo, boa, coisa boa. né? Só para a gente lembrar, né? A gente tem as nossas células que se organizam em tecidos, e se tu for dar um zoom lá no interior da tua célula, tu tem o teu núcleo, né? Lá no teu núcleo a gente vai ter o nosso material genético. O que que é o nosso material genético? O nosso DNA, né?
Se tu for olhar na imagem, o nosso DNA ele é enrolado nos famosos cromossomos, né, que é o que nos caracteriza, né? Nós temos a nossa espécie apresenta esses 46 cromossomos, da onde tu vai ver 23 vem da mãe, 23 vezes do pai, e daí tu vai ter a tua organização. Se tu desenrolar um cromossomo, como a gente pode ver na imagem, né, tu vai ver que o nosso DNA ele é formado basicamente por repetições de uma estrutura que a gente chama de nucleotídeo, Uhum. né, que é um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, que são aquelas famosas letrinhas que a gente vê e costuma lembrar ali, ó, que nem a gente pode ver adenina, citosina, timina, guanina. E daí, Perfeito. essas sequências de letrinhas que vão variar de pessoa para pessoa. Para nós, na biologia, aconteceu um evento muito importante no final da década de 90, que foi o famoso Projeto Genoma Humano. Né? O que, que esse projeto teve como objetivo? O objetivo do Projeto Genoma Humano era, depois de ter descoberto a estrutura do DNA lá, isso aí em 1953, a gente conseguiu criar um mecanismo para começar a ler como que é a sequência dessas letrinhas, desses nucleotídeos, de cada um dos nossos 46 cromossomos. E no início dos anos 2000, a gente conseguiu ler essa sequência de letrinhas, né, dos nossos 46 cromossomos. E qual a vantagem disso? A gente pode começar a fazer comparações. Uhum. E daí eu pude começar a comparar indivíduo com indivíduo, algumas coisas com outras coisas, e com isso eu posso começar a ver assim, ó, tem uma sequência interessante nesse cromossomo aqui, ó, em determinado cromossomo, que isso aí está associado. Quem teve determinado tipo de doença, quando vê, tem uma sequência específica que começava a se repetir. E daí eles começaram a estudar melhor isso aí, daí a gente consegue começar a descobrir os genes associados a determinadas características do nosso corpo. Só para a gente ter uma noção, para quem não recorda, nós temos 46 cromossomos, né? 46 moléculazinhas de DNA. E a gente estima que a gente tenha aproximadamente 30 mil genes no nosso corpo. Então quer dizer que a gente tem vários genes no mesmo cromossomo. O que, que seriam esses famosos genes que a gente fala que estão associados a algumas características do nosso corpo? Os genes são basicamente sequências desse nosso DNA. Né? Então, uma determinada sequência no mesmo cromossomo, por exemplo, de tal pedaço a tal pedaço do cromossomo, tu pode ter uma sequência que vai estar orientando a produção de algum tipo de produto. Uhum. Né? E isso que vai estar variando de pessoa para pessoa. Mas a gente só consegue fazer esse padrão de comparação hoje em dia graças ao projeto Genoma Humano que começou lá no final da década de 90, que daí a gente pode analisar como que é a sequência de DNA de cada pessoa. E a partir disso tu conseguir, eu não sei se isso não acaba sendo até perigoso, porque o pessoal já começa a talvez conseguir manipular isso aos poucos ao longo do tempo. Isso é uma questão assim que eu gosto de discutir muito com os nossos alunos e eu acho que as pessoas também precisam ter mais noção sobre isso. Hoje em dia nós já temos tecnologias, por exemplo, de o que a gente chama de edição genética. A gente poderia editar e assim como a gente faz a edição de um texto de Word, mudar as letrinhas do Word lá que se tu quiser, tu consegue alterar essa sequência de DNA de uma pessoa. Uhum. E principalmente nessa parte da atividade física, nós já temos vários genes que foram descobertos que estão associados a aumento de performance. Né? Então, por exemplo, tu tem um gene que ele aumenta a produção de uma proteína lá nas fibras do tipo 2, Uhum. que é aquelas que aumentam um pouco a explosão, e pessoas que têm aquele gene, elas têm um ganho de performance na explosão, de atividade de explosão. Pessoas que não têm aquele gene lá presente ali, ou tem o gene defeituoso, digamos assim, ele não produz essa proteína, e não produzindo essa proteína, ela não tem tanta predisposição para essa atividade de explosão. Sim. Ela tem ganho mais em resistência, por exemplo. Né? E daí tu vai ter também genes associados que tem a ver com maior produção de hemácias para suprir mais a célula de, de oxigênio. Tu Uhum. vai ter genes associados que aumentam a vasoconstrição e daí tu aumenta a pressão arterial para fornecer mais oxigênio para a célula. E daí o mais impactante disso tudo é que com a nossa tecnologia atual, a gente já teria como montar um super atleta. Que perigo.
né? Por exemplo, naturalmente, a gente tem algumas variantes na nossa população mundial. Por exemplo, os Sherpas, que são aqueles povos tibetanos, eles sofreram uma mutação um tempo atrás, né? Não sei quantos mil anos atrás, que hoje em dia eles são naturalmente, eles conseguem produzir mais hemoglobina do que o normal. Então, eles são naturalmente adaptados à altitude, porque eles vivem naquela região do Tibete que é de grande altitude, Uhum. né? E o que acontece? Como eles têm um gene que manda produzir mais a hemácia, eles conseguem capturar mais oxigênio no ar que é rarefeito. Então, eles conseguem suportar a altitude pra caramba. E daí o que acontece? Se essas pessoas forem vir a nível do mar, eles teriam uma vantagem adaptativa, por quê? Porque eles pegando mais oxigênio, eles conseguem ter maior produção energética, né? Tu tem um povo também que existe lá na Oceania, que eles chamam de Bajaus, que eles são os nômades do mar. Eles vivem de pesca submarina. Só que eles não têm, é uma pesca, eles ficam nômades mesmo, né? Em ilhas flutuantes, digamos assim. E o que que eles têm? Eles sofreram uma mutação que o baço deles é aumentado. E com isso, eles conseguem, entre aspas, estocar oxigênio por mais tempo. Então, o que acontece? Eles conseguem ficar 10, 15 minutos Hum, mergulhando sem uso de equipamentos. meu Deus. Daí agora tu imagina, a gente já tendo a detecção desses genes, tecnicamente a gente tem tecnologia para poder colocar isso no indivíduo. Sim. Tu sabe que eu li um livro, se chama Hackearam Darwin, que fala justamente sobre isso, sobre essas modificações genéticas. Que chegou um ponto, agora, há alguns anos atrás, que eles precisaram segurar um pouco essa evolução da tecnologia, justamente pelo medo da onde que tudo isso poderia chegar. O que tem acontecido com a inteligência artificial. Então, assim, pessoal, dá uma segurada, porque o pessoal, sabendo dessa tecnologia, vai começar a construir os seus filhos baseado nessas mutações genéticas. Então vai chegar lá no, não sei se é um consultório, se é um hospital, e a pessoa vai começar a montar o seu filho, um quebra-cabeça. E o quanto isso eticamente vai ser um problema. É, assim, ó, isso aí é proibido, né? Edição genética ela não é permitida. Uhum, Né? É proibido justamente por essas implicações legais. Existem algumas situações específicas que são permitidas. Por exemplo, infelizmente, hoje em dia, se tu nascer com um gene que está atrelado à manifestação de alguma doença, né, que predispõe a alguma doença, tu não tem como curar isso, né? Tu tem como tratar a sintomatologia, por exemplo, né? Mas daí pega ali uma pessoa que nasceu com um gene lá defeituoso que tu não produz insulina direito, tu tem diabetes do tipo 1. Tá? O que acontece? Tu controla injetando insulina no teu corpo, uhum, né? Mas tu tem alguns outros tipos de doenças genéticas, por exemplo, umas distrofias musculares, que infelizmente tu nascer com aquele gene defeituoso, não tem muito como a gente conseguir curar isso aí. E com a edição genética, tecnicamente, a gente teria a possibilidade de corrigir certos danos. Mas não é esse caso. Eu já vi questão de edição genética para recuperar a visão de pessoas que tinham uma doença que causava deformação na retina. Então, isso é um uso ótimo e excelente. uhum. Então, a gente tem a permissão de edição genética para curar determinadas doenças, né? Então, isso a gente já está conseguindo. Porém, por que que é proibido com a gente chama de edição de embriões, né? Que esse é o caso de tu criar pessoas, porque justamente tem um lado que a gente tem que aprender a discutir, fazer essa discussão ética de pesar os prós e contras, que é a questão de seria ótimo tu garantir, se tu tem um histórico de alguma anomalia genética na tua família, tecnicamente com edição genética, tu poderia garantir que aquela criança não vai ter aquela predisposição genética, não teria aquele gene para aquilo. Só que essa mesma tecnologia permitiria justamente que alguém fosse querer desejar o filho com olho de tal cor, um super atleta, um super soldado, Uhum. né? E daí como controlar isso? Então, por isso que essa questão de edição de embriões está proibida. Teve um cientista chinês que ele criou, alterou geneticamente lá com edição genética, com a técnica de CRISPR, técnica CRISPR. Essa é a técnica do livro que eu li. Isso, Essa é a essa é a técnica. técnica que é a suprassumo hoje em dia para tu
mexer na parte genética de uma célula, Uhum. né? Porque tu consegue direcionar onde tu quer cortar, onde é que tu quer colocar, o que tu quer colocar ali, inserir ali dentro. Eu posso inserir um gene, assim por diante. E dentro dessa imagem que tu trouxe, eles meio que cortam essa dupla hélice e vão trocando essas sequências, assim. Isso, eles cortam ela e inserem. Se a gente tem bem definido qual é a posição do nosso cromossomo que está o determinado gene de interesse da pessoa, por Uhum. exemplo, o braço curto do cromossomo 18. Daí tu consegue direcionar uma sonda de RNA para lá, a técnica CRISPR baseia nisso, tu coloca o gene de interesse e tu consegue corrigir aquilo lá, naquele Nossa. ponto, cortar fora. Só que, claro, o que acontece? Tu pode passar para nós, por favor, Gabriel. O que a gente precisa é interiorizar, né? Que um gene vai ser um pedaço específico desse nosso DNA, né? Então a gente tem coisas que a gente não sabe direito como funciona, onde é que estão os genes para aquilo, e uma coisa que, e até agora eu vi que em nenhum momento eu falei, a gente precisa também interiorizar uma coisa muito importante, que a genética, ela não é uma ditadora do nosso corpo, né? Os nossos genes sempre fornecem influência para as nossas características, mas eles não são uma obrigatoriedade, eles vão aumentar a predisposição para alguma coisa ou para outra coisa. Claro, existem alguns genes que são deterministas, né? Por exemplo, se tu nascer com um gene para sangue do tipo O, tu vai ter sangue do tipo O. Mas como a maior parte das nossas características, elas são causadas por vários genes diferentes que estão em cromossomos diferentes, cada genezinho vai aumentando a predisposição de algo acontecer no teu corpo. Mas não é uma regra ponto final naquilo, né? Para aquelas características que a gente fala, que a gente chama de monogênica, que é apenas um gene que atua, é muito mais fácil de tu corrigir, porque tu já sabe onde é que tu vai mexer e Uhum. corrigir aquilo lá, né? Então o nosso gene tu vai ver que vai ser assim, ó, vai ter aquele nosso cromossomo e uma sequência dentro daquele cromossomo vai ser um gene. Mas tu parar a pensar que tu tem 46 cromossomos e 30 mil genes, Ai, tu consegue imaginar que no mesmo cromossomo tu vai ter vários genes que podem afetar diferentes coisas, sim, né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente interiorizar, né? Que a genética ela influencia tudo, mas ela não determina obrigatoriamente, entendi. né? E além disso, entra outra questão que é a tal da epigenética que a gente já começou a conversar antes, que não basta tu ter o gene que influencia aquela determinada característica. Aquele gene pode estar ligado ou desligado, né? Se tu for olhar assim, ó, da onde que vem os nossos genes, por exemplo. Se tu for olhar, para lembrar um pouquinho também de reprodução, né? Teu pai vai produzir uma célula que é o espermatozoide, com 23 cromossomos. A tua mãe vai produzir uma célula, que é um óvulo, né? Que vai ter 23 cromossomos. Quando acontecer a fecundação, vai formar a primeira célula do indivíduo, que vai ter uma mistura dos 23 cromossomos da mãe, com genes que vieram da mãe, 23 cromossomos do pai, com genes que vieram do pai. Só que aí tem uma coisa muito legal. Geneticamente falando, todas as células do teu corpo têm o mesmo tipo de gene. Por quê? Porque elas derivam daquela primeira célula ali. Então, por exemplo, na tua cabeça, no teu cérebro, tu vai ter um gene para cor de olho. Uhum. No teu dedão do pé, tu vai ter um gene associado à cor de olho, né? Só que acontece, nesses lugares, eles não estão ativos, esses genes. Não se manifesta. Não se manifestam, não vão estar se expressando. Por isso que, assim, ó, quando a gente fala de trabalhar algumas manipulações genéticas, é muito melhor tu trabalhar com manipulação de embriões. Por quê? Porque se tu manipular uma única célula, todas as células que vão derivar daquela única célula vão ter aquele gene de interesse. É diferente, por exemplo, eu pegar agora o Henrique, agora adulto, eu queria inserir genes nas tuas para aumentar a tua capacidade muscular, por exemplo, que influenciam uma melhora na tua capacidade muscular. Eu teria que injetar em muitas células. Entendi. Daí isso fica complicado. Uhum. Por isso que quando a gente fala em edição genética, normalmente a gente fala com edição de embriões. A não ser que seja algo localizado. Por exemplo, um erro no teu pâncreas lá, que está levando a alguma condição genética específica, é mais fácil tu localmente ali afetar, alterar aquilo ali. Hum. Isso até eu ia te perguntar, essa edição genética tu consegue ter uma intervenção maior lá no embrião, quando tá, assim, editando ali o teu filho, mas depois que nasce ou, por exemplo, hoje eu
tô com algum problema, eu consigo fazer uma intervenção genética para mudar alguma coisa nessas fitas? Para algumas características, sim. Por exemplo, como eu disse, a edição genética de embriões é proibido, né? Não é algo legal. Porém, para algumas doenças tu consegue tratar. Como eu falei, assim, por exemplo, um defeito na visão, né? Que eu já vi usando a técnica CRISPR para retornar a visão de uma pessoa que tinha um defeito genético que estava causando problema nas células da retina. Uhum. Conseguiram corrigir esse defeito, mas é uma coisa mais local, né? Se fosse algo mais sistêmico, é mais complicado fazer isso. Por quê? Porque tu tem trilhões de células no teu corpo. Sim, Tu não consegue alterar todas elas, né? Então a edição genética ajuda muito nesse sentido e futuramente vai ajudar bastante nessa questão de evitar danos, né, genéticos nas futuras gerações. Porém, como eu disse, qual que é o complicador disso? Como que a gente controla, uhum, né? Porque por mais que alguém seria ótimo, alguém, como eu disse, que quer muito ter um filho e que viu várias pessoas da família sofrerem com uma doença genética degenerativa, assim, sabe? Que não queria correr o risco para esse filho ter isso. Tu teria como garantia, entre aspas, aumentar pra caramba a chance disso não acontecer. sim, Só que, ao mesmo tempo, tu vai permitir outras coisas. E quem é que vai controlar? Como que a gente vai controlar isso? sim. Hoje, se tu vai corrigir alguma coisa específica, tipo, pelo sangue, assim, eles colocam essa molécula diferente, aí vai lá, rastreia. Pô, Como... eu já vi técnica, existem dois tipos de técnicas, as técnicas in vivo e ex vivo. Por exemplo, para algumas células sanguíneas, tu tem como coletar as células do teu corpo, cultivar elas em laboratórios, corrigir em laboratório e depois devolver as células. Entendi. E ela vai ensinar as outras daí. Isso. Por exemplo, se for células que vão dar origem a outras células, fica mais fácil ainda. Então, vai depender muito de cada caso, isso aí. Perfeito, entendi. Vamos avançar ali, Gabriel, no Vamos material. Bom, e daí só para a gente lembrar, pessoal, assim, que eu acho também importante, ó, essa questão do gene, ele vai estar diretamente, aquele pedacinho de DNA que vai estar associado à produção de um produto gênico, que normalmente é uma proteína, né? Por exemplo, a insulina, né? É uma proteína que pessoas não diabéticas, elas conseguem produzir naturalmente essa proteína aí, Uhum. né? E ela é um gene que está associado à produção disso, né? Mas claro, tem alguns outros tipos de genes que eles vão produzir RNAs que vão servir como informação para ligar e desligar outros genes também. Mas tudo está associado a isso. E quando a gente fala em epigenética, que nem a gente tinha conversado antes, é um passo que está um pouco acima disso, né? Por quê? Porque daí tem a ver com uma alteração que não vai estar deixando tu ligar ou vai estimular a ligação de genes defeituosos, assim por diante, Hum, né? E daí isso vai ter muito mais a ver como a gente leva a nossa vida, né? Eu gosto de falar muito com meus alunos que, por exemplo, tem ah, um doutor geneticista que trabalha com genética de câncer, um espanhol, agora me fugiu o nome dele. Mas ele fala assim, ó, uma coisa que eu acho bem impactante, que não é estranho tu ter câncer. O estranho é tu não ter câncer. Porque tu imagina assim, ó, por mais que a nossa célula possua vários tipos de mecanismos de corrigir erros no DNA, hum, né? Tu tem, vamos imaginar que o chance de acontecer um erro é uma em 1 trilhão. Um erro no DNA, que daí pode levar uma perda de controle da divisão celular que leva a um tumor. A célula começa a dividir enlouquecidamente, né? Ah, se tu imaginar que tu tem 1 trilhão de células, alguns trilhões de células no teu corpo, a chance de dar um erro em algum momento é muito grande, sim. né? Então, só que daí o que que esse doutor também ele fala, assim, foi feito um estudo bem gigantesco sobre isso, e eles mostram que apenas 1/3 dos casos de câncer tem influência genética. 2/3 tem muito mais a ver com, então, 66% tem mais a ver com como a gente leva a nossa vida. Meu Deus, imagina. E isso é muito mais impactante, isso eu acho que serve de muito mais, deveria servir de muito mais preocupação pra gente. Uhum, Se a gente se alimenta bem, se a gente faz atividade, se a gente tenta dormir bem, se tenta não se estressar, porque disso tudo tem a ver com o quê? Com levar a fatores que além de o próprio fator poder causar danos, como álcool, como cigarro, que a gente, radiação ultravioleta, pode levar também à ativação de alguns genes que teriam essa predisposição, sim. né, que aumentariam essa predisposição. Então isso, de novo, simplesmente voltando para a parte de câncer, ah, os genes, eles aumentam predisposição para determinado tipo de erro celular. Eles não quer dizer que tu,
possui um gene que está associado a um determinado tumor, que tu vá desenvolver aquele tumor, Uhum. né? Tu pode pegar e simplesmente se cuidar, ter uma alimentação boa, dormir bem, que tu vai acabar não ativando aquele gene. E daí com isso tu não vai estar desenvolvendo. Ficou bem clássico. O pessoal deve ter ouvido falar sobre o caso da Angelina Jolie. Ah, sim. Chegou a lembrar Uhum. que ela fez um teste genético, isso é uma coisa legal que também hoje em dia está acessível para a população, né? Ela fez um teste genético e estava que ela descobriu que ela tinha um gene associado a câncer de mama e câncer de útero. E daí, o que que ela fez? Ela, decisão dela, com o médico dela, obviamente, espero eu, ela decidiu tirar a mama, né, para evitar uma maior consequência posterior disso. Claro, o que acontece? Só para deixar claro também, a família dela tinha vários casos de uma forma bem violenta de um tipo de câncer de mama e de útero. Então ela decidiu tirar a mama e depois decidiu tirar o útero também, Uhum. né? Eu já vi casos de pessoas que descobriram que tinham um gene associado a câncer de estômago que decidiram tirar o estômago fora. Nossa senhora. E que daí assim, só que o que a gente tem que aprender a pesar com relação a isso, né? O quanto que esse gene de fato impacta no aumento da chance de um câncer. Por exemplo, uma, um gene determinado lá, a chance de um determinado tipo de tumor na nossa população mundial, quando vê, seria 12%. A presença do gene aumentaria para 20%. Compensa o déficit na qualidade de vida, por exemplo, de tu tirar uma determinada estrutura, ou órgão, ou uma questão física que vai te impactar? Sim. E por isso tem que ter muita clareza, porque isso é uma coisa que me preocupa, porque os testes genéticos hoje em dia, de alguns genes que predispõem a algumas doenças, algumas características físicas, já estão acessíveis para a população. Só que a questão é, como que a gente vai saber lidar com aquela informação? Porque no momento que tu vê ali no teste que foi detectado aquele gene, mas tu tem que saber como esse gene se manifesta. Então não é só estar no teu corpo, e sim como ele se comporta no teu corpo. Perfeito? É a tua predisposição. Por exemplo, tu pode ter um gene que predispõe à ocorrência de algum câncer de pulmão, que não obrigatoriamente vai acabar se manifestando ou causando o determinado tumor mesmo. Por quê? Daí tu pode se cuidar, Uhum. não vai fumar, não vai tentar evitar beber, tentar lugares menos poluídos. Então, tudo tem como, digamos, dar uma burlada na manifestação daquele gene para algumas características. Então, por isso que isso acaba sendo algo mais uma influência mesmo do que próprio uma regra, né? E Perfeito. a gente precisa ter, a população em geral precisaria ter essa noção, porque você não pode se assustar, causar impactos. Por Sim. exemplo, eu mostro uma reportagem para os meus alunos que é 3 irmãos britânicos que eles descobriram que eram portadores de um determinado tipo de tumor lá de estômago, e eles decidiram remover o estômago. Claro, com certeza deve ter sido com orientação médica, Uhum. espero eu, tudo, né? Ou eles podem ter forçado também para isso, mas o médico não vai sair tirando o estômago de graça, obviamente. Mas às vezes, ah, ao aumento que teria dessa predisposição, não valeria a pena em termos de perda de qualidade de vida, Sim. né? Porque daí tu vai ter que se alimentar de maneira diferente, é uma cirurgia bem complexa, né? Então tem que saber dosar. É interessante muito isso que tu traz, do quanto as pessoas têm que ter essa consciência do quanto elas querem ter certos prazeres hoje e qual a consequência do futuro, como tu falastes antes. Às vezes, assim, o álcool, o cigarro, outros prazeres que tu tá danificando a tua célula de pouquinho em pouquinho e lá na frente pode dar esse problema. Então tem que ver o custo-benefício se tu quer pagar esse preço lá na frente. Mas as pessoas têm dificuldade de ter essa visão mais para o futuro, né? É muito o agora, o agora, o agora. É, eu vejo assim, ó, a gente é imediatista, na verdade, né? Então, tu tem que pensar, tu já deve ter ouvido até aquela piada lá que o doutor pergunta pro cara, tu fuma, tu bebe, tu sai na noite, não sei o quê. Daí, não, então tu quer viver mais pra quê? Né? Então, assim, ó, a gente tem que achar umas coisas que nos motivam, Sim. mas só que tem que ter clareza que algumas coisas que nos motivam impactam o futuro, Uhum. né? Impactam o futuro. Assim, ó, por exemplo, eu tenho noção que o álcool não existe dose segura, mas eu gosto de tomar uma cerveja, mais esses dias mais quentes aí, no inverno eu gosto de tomar o vinho, né? Sabendo, e claro,
não me esborracho também, mas eu tenho Sim. noção das consequências disso a longo prazo, Uhum. né? Da mesma maneira, uma alimentação adequada, que isso é importante, né? Não adianta. Então, a gente tem que ter clareza que tudo que a gente faz sempre tem impacto de alguma maneira no nosso corpo. E o nosso corpo funciona de maneira global, Uhum. né? Não é a mesma coisa assim, ó, não passo protetor, né? Tem gente que tem uma predisposição para ter tumor de pele, né? Não passar protetor vai causar? Não obrigatoriamente, mas vai aumentar mais ainda. E se tu já tiver uma predisposição genética que às vezes tu não conhece, tu aumenta mais ainda. Uhum. Então, são coisas que não tem como a gente negar da importância da proteção nesse sentido, de evitar tomar sol e assim por diante. Perfeito. Vamos avançar, Gabriel, no. Ahn, Cara, a gente só pode voltar uma outra coisinha ali rapidinho, Gabriel. Bom, eu queria voltar de novo nessa ideia dos testes genéticos aí, que hoje em dia está mais acessível para todo mundo, só para o pessoal também ter um pouquinho de noção. Eu vou me expor geneticamente agora aqui para uma galera. Eu tenho medo agora do alcance desse teu podcast aqui. Mas só para a gente entender, assim, ó, tu não precisa ir no hospital para fazer isso. Claro, apesar desses exemplos que eu usei da Angelina Jolie, possivelmente daqueles irmãos lá que removeram o estômago, deve ter sido via hospitalar, mas para alguns testes genéticos, por exemplo, tu te cadastra em plataformas na internet, por exemplo, a Genera é uma delas, o meu DNA é outra delas. Dependendo do nível de complexidade do teste que tu quer, ele vai te dar dados diferentes, obviamente, e daí vão ter valores diferentes, né? Não são tão caros assim, dependendo do tipo de histórico familiar, eu acho que é um investimento isso aí, Uhum. né? Então tu tem alguns testes, inclusive, que eles te trazem genes associados a determinados tipos de tumor. Só que, de novo, a gente precisa ter claro como que a gente vai avaliar isso aí. Tu não faz isso sozinho, né? Mas o que que tu faz? Tu te cadastra, tu paga e eles te mandam para tua casa lá um tubinho para tu coletar células da tua bochecha. Tu coleta as células da tua bochecha, fecha direitinho, manda pelo correio de volta. Dentro de um mês e pouco, eles te mandam o teu perfil genético para algumas características de acordo com o teste que tu pagou. Esse aqui que a gente estava pegando essa vibe aí de parte física mesmo, né? Foi um teste que eu fiz. Eu fiz, obviamente, não tenho plano de ser atleta e não vejo como um cidadão comum isso afetaria tanto ele na questão de pensar para ser um atleta de tal tipo, de outro tipo, não vejo isso tão importante, né? Mas eu trouxe mais por uma curiosidade, porque eu queria me conhecer e queria mostrar para os meus alunos também essa parte aí, né? Então, Uhum. por isso que eu acabei fazendo esse teste aí. Então, só para vocês verem os tipos de dados que a gente pode ter, só para a gente ver, né? Por exemplo, existe um gene que eles descobriram que está associado à questão de assimilação de oxigênio, né? Então, com isso, tu fornecer mais suporte de oxigênio para tua célula, né? Então, por exemplo, eles sabem onde é que está o cromossomo, está no cromossomo 1 esse gene aí, ó, e daí apresenta o meu genótipo, como é que é a minha, o meu tipo de gene, e para minha infelicidade genética, eu tenho uma assimilação de oxigênio e uma resistência física reduzida. Nossa senhora. Né? Então, eu não sei se foi por isso, por exemplo, mas quando eu tentei brincar de ser ah, montanhista, que eu tentei subir o Aconcagua, eu passei muito mal. Muito Muito. mal. Enquanto os colegas que estavam lá comigo, por exemplo, estavam de boas. Uhum. Né? Então, possivelmente, num rarefeito, eu já tendo essa predisposição de ter menor capacidade de assimilação de oxigênio, isso pode ter impactado. Né? E aí, tu tendo essa menor capacidade, tu vai ter que treinar, melhorar essa tua capacidade, e aí a gente vai estar trabalhando naquela linha da epigenética, tentar mexer naquele interruptor. Assim nem seria tanto uma questão epigenética, Uhum. obrigatoriamente, porque existe um mecanismo que o nosso corpo se adapta às provas que a gente dá para ele, por exemplo, né? Então, existem mecanismos por exemplo, quando a gente vai para um lugar de altitude, né? O nosso corpo ele está adaptado a produzir hemácias para capturar oxigênio a nível do mar, se a gente vive a nível do mar. Uhum. Se tu começar a ir para um lugar de altitude, teu rim começa a produzir um hormônio chamado eritropoietina, que ele começa a instigar a produção maior de hemácias. Então o corpo começa a se adaptar para aquele contexto lá de menor quantidade de oxigênio, um ar mais rarefeito. E daí não tem a ver com ativação e inativação de genes, tem a ver simplesmente com a própria adaptação do teu corpo àquele contexto. Entendi. Tá? Então, Uhum. por isso, já deve ter visto assim, pessoas que pegava antigamente no futebol, o pessoal que ia jogar na altitude, eles iam
alguns dias antes para começar o corpo a se adaptar àquilo lá. Isso. Hoje em dia eles já fizeram estudos fisiológicos que vale mais a pena chegar um pouquinho antes do jogo, que não dá tempo do corpo começar a sentir tanto. Ah, entendi. Então, mas é essa mais nesse contexto da adaptação biológica, Sim. né. Aqueles povos tibetanos que eu falei antes, eles têm possivelmente essa expressão desse gene em maior quantidade, que eles produzem mais hemácias. Então esse é um dos dados, por exemplo, que pode impactar, Uhum. né, a tua eficiência muscular, por exemplo, tua eficiência na academia, na corrida e assim por diante, né. Mas Perfeito. tu tem sempre como compensar isso com treino, Com treino, claro, com treino. melhorando essa tua capacidade. Né. Outro, por exemplo, dado que a gente tem ali, ó, que é um gene que está no cromossomo 11, que esse gene é muito estudado na área de atleta de alto rendimento, né, esse gene ACTN3, que ele produz uma proteína que ela, nas fibras de explosão, Uhum. ela ajuda a aumentar mais ainda a explosão, a alfa-actina. E daí essa proteína, o que acontece? Quem tem esse gene ativo no seu corpo, eles conseguem ter um ganho de performance em atividade de velocidade e explosão muscular, né? Eu tenho um genótipo intermediário, né? Então eu tenho uma variante daquele gene que eu recebi do meu pai ou da minha mãe, e a outra que não tem essa produção de fibras, então tem intermediário. Se eu tivesse recebido os dois, possivelmente eu teria mais força e mais explosão, né? Entendi. Então, isso aí serve para aquele negócio, para a gente entender que não dá para você comparar. Bah, Porque daí tu tá trabalhando com teu amigo, melhor amigo, parceiro de treino lá, e nele tá fazendo um efeito maior em ti, não tanto, daí serve para desmotivar. Não é o caso. Às sim. vezes tu pode ter uma predisposição genética para isso ou para aquilo, e tu tem como compensar isso com muita determinação, com muito foco, né? Eu acho que pra quem tem esse hábito da comparação, agora, bom, é uma quebra de paradigma, porque tu tá mostrando a fonte, né. Não tem o que fazer, tá aqui, ó. Eu li e vi que eu tenho essas diferenças, então não tem como eu ser igual ao outro. Perfeito, assim, ó, e vai influenciar, não vai determinar. Por exemplo, não é porque alguém não tenha esse gene ali, o ACTN3 ali, que ele não pode ter um atleta de explosão. Pode, só que ele vai suar muito mais que outro, Sim. né? Vai atrapalhar o desempenho dele. Claro que eles fazem esses tipos de testes com atletas de alto rendimento. E daí, normalmente, quando o cara começa a dar melhor mesmo, eles começam a associar, opa, tem alguma coisa diferente aí. Uhum. E daí eles vão analisar realmente, né? Então, isso é uma coisa importante. E também tem a ver com também a população de estudo, né? Em algumas populações, esse gene pode ter mais impacto. Por exemplo, antes de fazer esse teste aqui, eles fazem um teste que a gente chama de ancestralidade global, que da onde que veio mais ou menos o teu material genético, Hum. né? Então, meu pai é de origem alemã, minha mãe é de origem italiana, então eles compararam com dados de população europeia. Ah, eles modificam essa Isso, comparação. assim, ó, por exemplo, tem diferenças dos dados de acordo com populações, sabe? Então, Entendi. isso muda um pouco. Isso tá avançado, hein, coisa linda. É legal, legal a gente entender isso aí. Pode passar para nós, Gabriel. É, olha essa questão do estresse oxidativo, né? Que é aquilo que a gente acaba produzindo por fazer atividade celular, tu vai produzir bastante radical livre, né? Uhum. Tu tem proteção para isso, né? Eu tenho, por exemplo, um gene que tem uma proteção padrão da população nossa, né? Não é algo que me proteja mais do que o padrão e nem que me proteja menos. Uhum. Então, tá dentro do padrão para proteção com relação a isso, né? Outra coisa que impacta também é a questão do exercício, a questão da densidade óssea. Eu tenho um gene lá que está localizado no cromossomo 7 que faz eu ter uma densidade óssea intermediária. Tem gente que, por exemplo, pode ter um gene que impacta e fazendo que tenha uma densidade óssea mais baixa. Facilita tu romper osso, por exemplo. Ah, quer dizer que eu vou quebrar com mais facilidade? Não, às vezes tu pode ter uma alimentação ruim, Uhum. né? Às vezes tu pode ter um gene para ter uma ótima densidade óssea, para predispor uma ótima densidade óssea, porém tu se alimenta mal pra caramba. Daí vai dar no mesmo, Sim, né? Ah, essa aí é um problema, né? Eu tenho um gene que está associado ao aumento de obesidade. que Isso aí a legal. gente tem também esses tipos de estudos, mas daí é aquela velha coisa. Tu pode ter um genótipo para ser uma pessoa que tem uma chance muito grande de ser obesa. Mas daí eu tô uma pessoa que dorme bem, se alimenta bem, come direitinho, tu não vai ter essa obesidade se manifestando de fato, Sim. né? Da mesma maneira que tu pode ser uma pessoa que tem um genótipo que predispõe tu não ter tanto risco de obesidade, mas tu é uma pessoa sedentária, tu se alimenta mal,
tu vai acabar gerando um pouquinho de ganhar peso, com certeza. Perfeito. Né? Então a genética influencia, mas ela não é a ditadora, como sempre. É, e também não pegar esses resultados e colocar embaixo do braço e dizer, ah, então agora eu não vou mais fazer tal coisa porque eu descobri no teste genético que eu tenho, né, essa predisposição. Perfeito, isso é uma coisa muito importante, porque, de novo, predisposição, não é regra. Uhum. Né? Então, não dá para desistir de alguma coisa, só vai ser um pouquinho mais necessário uma força de vontade, assim por diante, ou assim como tu pode usar coisas a teu favor. Né? Por exemplo, fazer o teste lá numa criança, descobrir que ela tem aquelas fibras para explosão. Quando vem incentivar a esporte de explosão, tu Exato. vai estar usando a genética a teu favor para aprimorar alguma coisa. Uhum. Né? Eu vejo por esse sentido uma coisa muito legal, assim, de poder usar. Claro, se ela querer também, né? Tu não vai obrigar a coitada da criança Sim. a fazer isso na marra, porque daí tu vai entrar um outro papel muito importante, que é a parte psicológica. Mas em relação à parte psicológica, isso é legal porque ninguém faz algo para não querer performar. Normalmente as pessoas querem fazer algo e ser bem-sucedida. Então, tu conseguir encaminhar essa pessoa para um esporte que a princípio ela vai ter mais facilidade, e ela tendo essa facilidade, isso gera mais engajamento e vai reforçando esse comportamento dela, né? Ah, com certeza. Tu saber para que lado tu apostar mais tuas fichas, eu acho que ajuda um pouco, isso é fato. Ah, isso é legal. Né? Um outro tipo de teste ali que a gente tem no resultado, ó, que tem a ver com essa questão de resposta ao exercício na questão de déficit de lipídios, por exemplo, colesterol, né? Tu tem genes que vão auxiliar tu conseguir queimar mais colesterol, degradar mais colesterol com atividade física. Eu, infelizmente, tenho uma menor redução de colesterol após exercício físico. Hum, Então, por exemplo, claro, e de novo, assim, ó, são genes únicos que a gente está olhando para um fator específico. Por exemplo, tu tem outros genes que estão associados a tu ter maior colesterol mais alto naturalmente, que não tem a ver com esse gene aqui. Então, tu pode também ter essa outra predisposição de, mesmo cuidando da tua alimentação, o teu colesterol está sempre normalmente mais alto. Tu pode ter uma predisposição genética para isso. E uhum. daí tu tem medicamento para tratar isso. Né? Então, não dá para, digamos assim, desmotivar nesse contexto, porque tu pode ter um gene que o exercício físico faria tu reduzir menos do que da população normal o colesterol, além de tu ter um gene que predispõe um colesterol mais alto. Vai ser mais difícil? Vai. Porém, tu conseguindo, focando, vai fazer exercício igual, tu vai ter que fazer o dobro, talvez, do teu coleguinha, Uhum. né? Vai ter que cuidar mais da alimentação e, quem sabe, vai ter que ingerir medicamentos que vão auxiliar nesse contexto também e reduzir. Tá? Mas a genética vai estar influenciando sim. Pode passar, né, Perfeito. Gabriel? Ó, essa aqui é uma coisa legal, né? Que eu fiz um teste, nesse teste aí eles descobriram que tem alguns genes que aumentam a tua facilidade para ganhar massa muscular. Né? E daí eu tenho um genótipo homozigoto que ajuda, que facilita eu ganhar massa muscular. Opa. Ah, infelizmente eu não tenho um genótipo que tira a preguiça, e daí eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa, então não uso tanto a meu favor, mas pego o meu irmão, por exemplo, é muito forte. É E mesmo. ele usa muito isso aí a favor dele, ele gosta de academia, tudo, assim, então é uma questão genética que facilita também. E daí, de novo, aquela questão de comparação, né? A gente vai lá, a gente se alimenta junto, a gente faz tudo direitinho, toma suplemento e o meu coleguinha consegue ganhar massa muscular muito mais rápido que eu. Uhum. Pode ser simplesmente uma questão genética Perfeito. que está associando, né? Essa outra questão que tem a ver um pouco com a questão de gordura, né? Além de eu ter um risco de obesidade um pouquinho maior, né, eu tenho uma maior predisposição desse MSE elevado que tem um outro rota genética que permite isso. E por isso que a gente nunca olha para uma coisa isoladamente. Sim. Né? O nosso corpo é um todo e um gene vai estar interagindo com os demais do nosso corpo. Mas são coisas que a gente consegue entender. Eu brinco, tem aquelas pessoas que entre aspas, são um mau exemplo. Né? Que comem, comem, comem e não engordam de maneira alguma. Né? Sim. Bom para elas. Né? Felicidade delas. Porém, tem aquelas pessoas só de sentir o cheiro da comida já começa a ganhar peso. Né? Pode ter um background genético que influencia isso aí, com certeza. Uhum. Né? Pode passar. Ó, tem testes que detectam também genes que estão associados à tua força muscular. Né? Esse aí também é um gene que é bastante usado para testes de alto rendimento. Né? Eu tenho uma força muscular padrão, Uhum. então não é nada que facilite, que aumente a minha capacidade de ter força muscular ou que diminua, está dentro do padrão da população mundial.
né? E uma coisa que é bem clássica, que eu sinto na pele e que depois que eu fiz o teste, para mim tudo fez sentido, eu sempre tive muita dor de tendão de Aquiles. E existe um gene que está associado à matriz extracelular que protege o tendão e que a presença desses genes aumenta a dor no tendão, aumenta a chance de tendinite. E eu tenho esse risco elevado dessa tendinite aí. Então, usar um calçado que não colabora, eu gosto de jogar futebol, não sou muito bom, mas eu tento, né? Mas normalmente eu saía do futebol com muita dor no tendão. E daí o cara tem que tentar entender o porquê, tentar a questão de calçados adequados também para reduzir esses riscos aí. São coisas importantes, né? A capacidade respiratória, que é uma outra coisa que tu pode testar geneticamente, que é um gene que daí tem a ver com essa questão da frequência pulmonar e também Uhum, capacidade de absorver oxigênio, a minha capacidade intermediária, não é nada fora do padrão, mas a gente pode também detectar isso, né? Para quem quer fazer exercício de explosão, tu precisa ter atividade aeróbica, tu precisa ter sim. bastante capacidade respiratória que facilitada, né? Mas tudo tu compensa com exercício, obviamente. E a resistência muscular também, é uma coisa que eu tô dentro do padrão, uma resistência intermediária. Existem genes que facilitam tu ter uma resistência mais elevada ou piora talvez um pouco a tua resistência muscular. Como eu sou heterozigoto, eu tenho um padrão meio intermediário para isso, Perfeito. né? E para as últimas aí para a gente ver esse teste, para eu acabar de me expor geneticamente, né? A gente tem essa questão da recuperação da frequência cardíaca, né? Por exemplo, tem pessoas que quando tu faz uma atividade de alta intensidade, tu demora mais tempo para se recuperar, fica mais elevado mais tempo, tem gente que demora menos tempo, né? Então eu tenho uma recuperação rápida da frequência cardíaca. Então, de fato, eu faço uma atividade de explosão, eu percebo isso aí mesmo que eu consigo, logo meu coração já volta aos batimentos mais ou menos Uhum. normais, né? E uma coisa que eu sinto muito, e isso é uma coisa que eu me incomodava, que também eu brincava com a minha esposa, quando a gente fazia academia junto, assim, ó, eu é muito clássico. Dia depois da academia, eu fico muito dolorido, né? E a minha esposa, sempre assim de boas, ficava dolorida, mas uma dor assim, ok. E daí quando a gente fez o teste também, a gente viu que existe um gene que pode aumentar a predisposição para dor muscular pós-exercício. Uhum. E infelizmente eu tenho um gene que facilita essa maior dor muscular pós-exercício por causa da produção dos metabólitos celulares lá, né? E a minha esposa não tinha isso. E daí ela brincava comigo sobre a questão de, poxa, tá destruindo. Claro que a carga não era igual nem nada, mas Sim, ainda sim. assim, no outro dia eu ficava bem dolorido mesmo, enquanto ela ficava uma coisa meio que padrão, né? Perfeito. Então, a gente consegue detectar também com essa parte pós-exercício, com esses testes genéticos. Eu imagino que tu, como biólogo, professor da biologia, quando tu fez esses testes, que tu pegou os resultados e conseguiu trazer para tua realidade e casou muito com teus sintomas, tu deve ter pensado assim, meu Deus, que massa isso, né? Não, foi o objetivo, como eu disse, era para me conhecer um pouco, para me entender melhor em termos genéticos, para mostrar as possibilidades para a gurizada, mas foi muito legal de ver várias coisas de fato, assim, que a gente entende, a gente lê sobre, e daí tu te descobrindo também dessa maneira é um pouco diferente, porque assim, o Uhum. teste, os mais completos, eles trabalham até com questão de medicações. Eu, nesse teste também tem uma outra parte que é sobre medicação, que, por exemplo, medicações que aumentam a chance de urticária no teu corpo, ou medicações que o teu corpo reage melhor ou pior, Uhum. né? A gente discute, por exemplo, hoje em dia uma coisa chamada farmacogenômica, que seria tu trabalhar medicações associadas ao teu DNA, no sentido de para te dar melhores respostas de acordo com a tua condição genética, o teu genoma, né? Então são coisas legais, porque se tu for parar para ver, a gente quando um remédio é aprovado, ele foi testado na população, mas sempre tem lá as contraindicações na bula, né? Uhum. Se tu for parar para ver, tem gente que vai sofrer mais efeitos colaterais e menos. Por quê? Por variações genéticas. Agora, tu imaginar tu conseguir produzir um medicamento que vai trazer bem menos predisposições de complicações genéticas para o teu corpo, porque ele foi pensado mais ou menos com a tua configuração genética. Sim. E tu me mandou vários testes, né? A gente mostrou pro pessoal mais essas questões em relação ao exercício, mas tu me mandou inúmeros testes. Quando tu vai fazer lá o plano ou tu vai comprar o exame, tu pode comprar assim por setores ou é o plano total e vem tudo?
Tu escolhe, justamente, tu vai escolher, assim, se tu quer um teste mais completo ou menos completo. Uhum. Por exemplo, eu peguei o mais complexo, peguei uma época de Black Friday e daí consegui uma promoção legal, assim, um valor. ah, e daí consegui pegar o mais completo possível naquela época. Hoje em dia já tem uns testes que eles vão te dando, por exemplo, é meio que um pacote de assinatura que conforme estão saindo novidades genéticas descobertas, eles vão atualizando os teus dados. Que Vão massa. atualizando os teus dados. Então, vai desde, por exemplo, tu descobrir da onde que veio o cromossomo Y do teu pai, porque o cromossomo Y vem sendo herdado sempre de pai para pai, né? Então Uhum. tu consegue fazer uma linhagem ancestral do teu cromossomo Y, o cromossomo X da tua mãe, a herança mitocondrial da tua mãe, tu consegue ver de onde que veio a linhagem materna, né? Então, são coisinhas legais de tu conhecer, que talvez isso aí não impacta tanto a tua vida, mas quando tu pega por esse outro lado aí, da questão de medicações, de atividade física, de tendência a envelhecimento da tua pele, sabe que também tem testes que mostram isso aí, a maior ou menor predisposição, assim por diante, eu acho que a gente ganha, todo mundo ganha, né, com isso, assim, de se conhecer um pouquinho melhor, né? Como eu disse, vai ter testes que inclusive vão detectar questões de genes associados a tumores. Uhum. Então Bem, daí já vai para uma outra pegada assim bem mais profissional, tu pegar com um médico geneticista, se tiver um médico geneticista especializado nessa área, isso seria muito mais interessante. E daí com isso, com base nisso, tu conseguir interpretar aqueles dados lá, né? agora trazendo a realidade de valores mesmo. Começa em 1.000, vai a 15.000, 20.000. Qual o valor Ah, médio? Se é que- na época, assim, ó, sem desconto, esse teste que eu fiz, que foi o mais completo para a época, já faz uns 4 anos, foi R$ 800 esse aí. Hum, Mas daí eu paguei 300. Só que daí os testes que eu sei que tem gene de tumor associado ali, daí tem em torno de 1.000, 2.000, 3.000, uhum. depende do nível de quanto mais completo, mais genes diferentes tu quer averiguar e assim por diante, Perfeito. né? Então, por isso eu digo, já é mais caro, né? Mas para alguém que já tem histórico de algumas doenças genéticas na família, quando vê vale a pena, Com certeza. né? Você conhecer e, claro, sempre procurando aconselhamento médico, procurando um médico para como interpretar melhor aqueles resultados, né? Que não adianta, por exemplo, uma pessoa sozinha olhar um teste daqueles ali e achar assim, tá, agora eu sou assim e acabou. Porque tu tem como burlar, tu tem medicações, tu tem atividades que para compensar a sua genética, com certeza. Show de bola. Alguma dúvida aí, Gabriel? Não, né? Não, o cara entende tudo. Rodrigo, deixa pra nós aí uma mensagem final pro pessoal que consumiu esse conteúdo para utilizar essas informações a seu favor e não se apavorar, mas o mais importante, aonde buscar informação e conhecimento para que não se apavore e não consuma conteúdo errado hoje em dia. Bom, espero que o pessoal tenha aproveitado também o episódio aí para algumas acrescido aí algum conhecimento útil também, né? Eu só gostaria de falar de novo então para o pessoal, como tu mesmo falou, que a genética ela vai fornecer sempre um bom background, né, para vocês, de todas as tuas características, mas ela não é uma ditadora. Então, por isso, justamente, não é uma questão de desespero. Tu entender melhor sobre como funciona é uma questão de autoconhecimento e, principalmente, quando a pessoa começa a se comparar com outras pessoas, isso é uma coisa muito complexa, né? Porque cada um de nós é muito diferente do outro, por mais que todos nós somos formados por genes, né? Mas esses genes não são iguais, as predisposições não são iguais, né? Então, por isso que quando forem procurar qualquer tipo de conteúdo sobre isso, assim, ó, procurem, por exemplo, fontes de universidades, fontes confiáveis e principalmente procurem profissionais, né? Hoje em dia a gente tem muita informação divulgada em rede social, são pessoas que às vezes a gente não sabe o quanto sabem. A ciência ela é linda, mas a ciência também tem as deturpações dela, né? Na dúvida, procure um profissional. Na dúvida do profissional, procure outro, né? Vamos procurar atrás de universidades, livros, assim por diante, e usem a genética a seu favor, né? Eu acho que essa que é a grande questão, assim, se entendam que vai ter variação, que nós somos um todo, olhar individualmente cada gene também não adianta nada, né? E estamos aí para qualquer dúvida também, qualquer coisa, entre em contato contigo, a gente pode conversar mais sobre.
né? Onde que o pessoal pode te encontrar? Nas redes sociais ali? Isso, tu pode me procurar em rede social aí também, eu acho que a gente vai ficar marcado ali no Isso, deixa episódio do na podcast, descrição ali. né? Então, pode me procurar lá, trocar alguma ideia, assim, algo a contribuir também, porque a gente está sempre aprendendo, né? A ciência justamente não é estanque. E quiser conhecer mais dos meus testes genéticos para eu mostrar, assim, ó, já me expus aqui, né? Então não, tem nada, não dá nada. Verdade. Que não usem contra ti esses dados, né? Não tem problema. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança aqui pra ti da nossa patrocinadora, a Padoca Arte, que sempre traz um mimo Ah, aí, como agradecimento ao convidado que traz aí todo o seu conhecimento, a sua expertise, com o intuito de entregar mais consciência e mais conhecimento para as pessoas que estão nos escutando. Então, ela te agradece também pela presença. muito obrigado mesmo. E a gente te agradece também que a gente possa também construir aí outros episódios relevantes sobre a biologia, né? Essa parte bem biológica, que às vezes o pessoal tá só olhando a ponta do iceberg e vocês, professores, que eu sempre digo, estão na linha de frente do conhecimento, conseguem fazer com que a gente mergulhe e consiga ver essas outras camadas do iceberg. Então a gente agradece muito a tua presença. Será um prazer aí, qualquer coisa, trocar uma outra ideia outro dia também. Perfeito. Pessoal, para você que ficou até o final desse episódio, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo super relevante, porque tem mais pessoas precisando entender que não adianta elas se compararem com outras pessoas, tá certo? Em algum lugar aqui da tela, você viu durante todo o episódio que tem um QR Code. E nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Por isso eu já quero agradecer à Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Além disso, se você tem uma empresa ou uma marca e você quer trazer a sua marca para dentro do podcast, aqui na descrição tem um link que você vai entender como funcionam as ativações da marca. Ali eu explico tudo direitinho como você pode trazer a sua empresa ou marca para dentro do Saloscast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.